Você acha que controla todo o rumo da sua própria vida, ou será que desde o dia em que você nasceu, tudo o que vai acontecer já está escrito? Essa é uma das perguntas mais antigas da filosofia, e curiosamente ela começa com um dos mitos mais conhecidos da Grécia Antiga, a história de Édipo. Segundo a mitologia grega, o rei Laio e a rainha Jocasta de Tebas consultaram o oráculo de Delfos e receberam uma profecia assustadora. O filho deles mataria o próprio pai e se casaria com a própria mãe. Com medo desse destino, eles abandonaram o bebê para morrer, mas a criança foi encontrada e criada por outra família, sem jamais saber da sua verdadeira origem. Esse menino era Édipo. Anos depois, já adulto, Édipo também consultou o oráculo e ouviu a mesma profecia. Acreditando que seus pais adotivos eram na verdade seus pais biológicos, ele decidiu fugir de casa para protegê-los. Só que, durante a viagem, discutiu com um desconhecido em uma estrada e o matou, sem saber que aquele homem era Laio, seu verdadeiro pai. Mais tarde, Édipo chegou a Tebas, resolveu o famoso enigma da esfinge, libertou a cidade e foi recompensado com um trono e com um casamento com a rainha viúva, Jacosta, sua verdadeira mãe. Quando a verdade veio à tona, Jacosta tirou a própria vida, e Édipo, tomado pelo desespero, furou os próprios olhos e partiu para o exílio. É uma história trágica, mas o que torna esse mito tão importante não é apenas sua narrativa, é a pergunta que ele deixa. Será que Édipo tinha escolha? Ele faz exatamente o contrário do que a profecia dizia. Tentou fugir do destino, evitar seus pais e mudar o futuro. E, ironicamente, foi justamente essa tentativa que levou ao cumprimento da profecia. É aqui que começa uma discussão filosófica que atravessa há mais de 2000 anos. A primeira ideia é o determinismo. De forma simples, o determinismo afirma que todos os acontecimentos têm causas anteriores e que, em princípio, tudo o que acontece já estava determinado pelas condições que vieram antes. Filósofos como Baruch Spinoza defendiam que na natureza tudo acontece de acordo com leis necessárias. Para ele, a sensação de que escolhemos livremente existe porque conhecemos nossos desejos, mas ignoramos todas as causas que nos levamos a desejá-los. Nesse sentido, Édipo jamais poderia escapar do próprio destino. Mas ainda existe a visão oposta, o livre-arbítrio. Filósofos como Aristóteles defendiam que os seres humanos são responsáveis pelas suas escolhas justamente porque possuem a capacidade de deliberar entre caminhos diferentes. Se não houvesse escolha, também não faria sentido falar em responsabilidade, mérito ou culpa. Séculos depois, o filósofo francês Jean-Paul Sartre levou essa ideia ao extremo. Para ele, o ser humano está condenado a ser livre. Isso significa que mesmo quando tentamos fugir das decisões, ainda estamos escolhendo alguma coisa. Somos responsáveis por aquilo que fazemos e também pelo que deixamos de fazer. Se Sartre analisasse Édipo, talvez perguntasse: será que foi apenas o destino que agiu ou foram todas as escolhas feitas ao longo do caminho? Há ainda uma terceira posição muito discutida na filosofia moderna. Filósofos como David Hume argumentavam que talvez o determinismo e o livre-arbítrio não sejam incompatíveis. Mesmo que existam fatores que influenciem nossa vida, como genética, educação, cultura ou circunstâncias, ainda podemos fazer escolha dentro dos nossos limites. É como jogar uma partida de cartas. Você não escolhe quais cartas recebe, mas escolhe como vai jogá-las. Talvez seja exatamente isso que aconteça conosco. Nenhum de nós escolheu onde nasceu, quem seriam nossos pais, nossa época, cultura ou grande parte das situações que iríamos enfrentar. Mas dentro dessas condições, ainda fazemos escolhas todos os dias. Por isso, o mito de Édipo é tão importante. Talvez ele não exista para provar que o destino é algo inevitável, mas sim para nos fazer refletir sobre uma pergunta que continua sem resposta definitiva. Quanto da nossa vida realmente depende de nós? Será que realmente somos autores da nossa própria história ou apenas personagens seguindo um roteiro que começou muito antes do nosso nascimento? Depois de mais de 2000 anos, filósofos, cientistas e pensadores ainda discutem sobre essa questão. E talvez seja essa justamente a força do mito de Édipo. Ele não nos oferece uma resposta, ele nos obriga a fazer uma pergunta.